Shalom, shalom pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Raul Vitorino e hoje eu tenho a honra de receber em meu podcast a Paloma Navarro. A Paloma Navarro, ela é especialista em relacionamento e feminilidade e hoje vamos conversar sobre diversos assuntos neste nicho. Ela vai explicar pra gente o que é uma mulher feminina, o que é uma mulher masculina. Ela vai falar sobre o polo feminino que muitos homens têm hoje. Ela vai falar sobre casamento. Vai ser um bate-papo importantíssimo. Eu convido você já desde já a curtir, comentar, compartilhar, a conhecer todas as redes sociais da Paloma. É Paloma Navarro no Instagram, Paloma Navarro TV aqui no Instagram, no YouTube. Enfim, vocês vão ver que assim que começar o podcast, as redes sociais dela vai estar logo embaixo na descrição, tá bom? Por favor, conheça meu trabalho em todas as redes sociais, conheça também minha comunidade, a comunidade israelita Sementes Israel, também vai estar na descrição. E, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bem-vinda, Paloma, tudo bem? É um prazer receber você no meu podcast. Tudo bem? Prazer, Ralf, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar te recebendo. Nos últimos dias, acabei conhecendo o seu trabalho, falando sobre relacionamento, falando sobre feminilidade, acabei conhecendo o seu canal no YouTube e confesso para você que fiquei muito contente por estar vendo cada vez mais mulheres como você se levantando e falando sobre todos esses assuntos que é muito importante para essa atualidade, onde que muitas das vezes os valores se modificam, as pessoas perdem a sua identidade e é muito bom estar recebendo você para falar disso e aprender ainda mais, tá? E que eu possa crescer ainda mais, até como esposo aqui na minha casa, de todos esses assuntos que a gente vai falar hoje, tá bom? Muito bom. Sem mais O prazer delongas... é meu poder contribuir. Perfeito, perfeito. Sem mais delongas, indo já direto ao assunto, eu queria perguntar para você, o que é uma mulher masculina? Pois é, essa pergunta é muito boa, porque os homens também têm energia feminina e as mulheres têm a energia feminina e a masculina. Quem começou a cunhar esse termo foi um psicanalista, um médico psicanalista suíço chamado Carl Gustav Jung. E aí ele foi observando que havia polaridade na vida, né? Se existe a luz, porque existe a escuridão. Existe o quente, existe o frio. Existe o feminino, existe o masculino. Existe o yin, existe o yang. Então, todos nós seríamos seres duais e que teríamos ambas dessas energias circulando sobre nós com determinadas características. O que está acontecendo que gera desequilíbrio nos relacionamentos é quando a mulher está com a sua energia preponderante masculina dentro dos relacionamentos. Porque, veja bem, ela pode ter uma ótima energia masculina se ela quiser ir para o trabalho, se ela tem o desejo de se desenvolver profissionalmente, ter garra, ela quer estudar, ela quer ter foco, ela quer ter disciplina. Isso é muito da energia masculina. Então, a mulher pode se utilizar dessa energia, desse mecanismo que atua nela, para poder conseguir esse aspecto na vida dela. O problema é quando ela leva essa energia, essa vibe, essa mesma postura de líder no trabalho, que comanda, que dá diretrizes, que é objetiva, e leva isso para o relacionamento amoroso. Os homens também, quando a gente fala de masculinidade tóxica, é quando os homens estão com um excesso de energia masculina, precisando um pouco da feminina para se sensibilizar. Então, quando o homem está com a masculinidade tóxica, ele fica violento, ele fica arrogante, ele é um cara que é pouco empático. Então, o que ele precisa? Ele precisa equilibrar o seu masculino e o seu feminino para ter um equilíbrio e ser uma pessoa saudável, né? O caminho do meio é um caminho ideal a ser percorrido. Óbvio que, né, a vida ela é cíclica, né? Então, a gente sempre vai passar por momentos em que a gente está muito focado, em momentos que a gente está quer dedicar, quer parar, quer viver mais tranquilo, e às vezes a gente está com
grandes problemas, às vezes a gente está numa calmaria, então vai demandando da gente a grande sabedoria é fazer essa modulação dessas energias. Então, quando a mulher está com a energia preponderante masculina dentro dos relacionamentos, o que ela começa a fazer com esse homem? Ela começa a ocupar um lugar que é dele, porque o homem tem o natural dele é ter mais da energia masculina preponderante, é onde ele se sente confortável, e menos com a feminina. Quando o homem está com muita energia feminina, ele é um cara sem ambição, ele é um cara passivo demais. Então, quando a mulher está com a energia preponderante masculina, ela começa a mandar nesse cara, ela começa a dar ordem, ela começa a ser a líder, as ideias dela é que são as ideias certas, e aí ela pode se tornar um pouco mais dura, um pouco mais insensível, e o homem sente isso. E aí, quando o homem está lidando com uma mulher que está tendo esse tipo de comportamento, ele também começa a se endurecer, ele não cria conexão com essa mulher, porque ele não consegue ser homem para ela, ser masculino para ela. E aí, ele vai se encantar, ele vai se conectar mais com a mulher, onde ele consegue exercitar o masculino dele. Como que isso começa a acontecer? Qual o motivo específico que a mulher vai para esse polo masculino? E até para todos que estão nos ouvindo entender, você pode dar algumas características, alguns exemplos disso, né? Sim, claro. O que aconteceu no nosso desenvolvimento? As mulheres, elas não participavam do mercado de trabalho. Os papéis eram muito bem definidos na sociedade, dentro da família, quem fazia o quê. Mas, à medida que as mulheres foram chamadas para o mercado de trabalho para contribuir com a renda, porque, veja, antigamente, nas profissões, os homens entravam saíam da faculdade, já arrumavam um emprego, ficavam nesse emprego por 30 anos, e esse emprego era o suficiente para ele sustentar a família. Hoje, nem todos os homens ganham o suficiente para sustentar uma família e precisam da ajuda da mulher. O mercado mudou e, com isso, também modulou o comportamento das pessoas na sociedade. Então, mulheres que precisaram ir para o mercado de trabalho e, para serem respeitadas, que era um lugar predominantemente masculino, elas precisavam, como eles falam, botar o pau para fora, agir como os homens agiam para ser respeitada. Outra coisa, mulheres que muitos se viam em relacionamentos com dependência econômica, presas ao parceiro. Ela não saía daquela relação onde ela era infeliz, onde ela era desrespeitada, onde o homem podia tudo e ela não podia nada, né? Era um costume, tinha uma subcultura antigamente dos homens poderem frequentar os bordéis, e tinha sua mulherzinha para casar e tinha a mulher da rua. E aí as mulheres naturalizavam essa traição e viver dessa forma. E aí as coisas foram mudando. E aí até muitos pais criam suas filhas falando, sejam fortes. Não deixa o homem fazer isso com você. Eu não quero filha minha apanhando. Eu não quero filha minha se submetendo. Eu quero que você trabalhe para você. Se precisar, você pode dar um pé na bunda do cara e não se submeter. Então, a gente também recebeu uma educação para não aceitar esse tipo de coisa. Isso que você falou é até engraçado de ouvir, porque eu já vi várias vezes isso, né? E confesso que até já falei, existe, da mesma forma que existe um homem para casar e o homem que você fala que é aquele rapaz sem futuro, a gente costuma falar, olha, existe mulher para casar e existe mulher que não é para casar. Mas quer dizer que vem daí então essa questão? Não, vem da entrada da mulher no mercado de trabalho, vem da educação, né, de pais que falam, seja forte, eu quero que você seja forte, eu não quero que você seja dependente de homem nenhum, eu quero que você tenha sua independência para você não se submeter a situações degradantes. Então, a mulher foi ocupando espaços
onde ela precisou ser forte. Existem muitas mulheres que são masculinas não porque elas querem, porque a vida exigiu isso delas, elas apanharam muito, elas ficaram viúvas, elas sofreram tipos de violência, elas tiveram que ir para o batente sozinhas. Então, elas tiveram que se endurecer porque a vida exigiu isso delas, né? Então, existem inúmeras situações na vida, por isso que quando a gente vai trabalhar o feminino da mulher e o masculino dela, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma generalização e analisar cada caso com uma peculiaridade. Por que que você está preponderantemente masculina para cada mulher? O que que aconteceu na sua história de vida que foi fazendo você ficar assim? Foi você vendo seu pai sendo fraco? Foi você vendo seu pai sendo um bêbado? Foi você vendo o seu pai sendo um cara que não colocava dinheiro em casa, era sua mãe que ia para a rua? Foi você vendo que tinha que ir para a rua para ajudar seu pai e sua mãe? Então, são várias situações que a gente não pode generalizar. Eu vejo isso um perigo na internet, que é a galera querendo colocar uma mesma fórmula para todo mundo, como se isso fosse uma regra geral, e todos os casos têm sua particularidade, né? Existem mulheres que vão adorar viver sob a missão do homem, viver só no ambiente doméstico, que não tem propósito, que o propósito dela é cuidar da família. E tem outras mulheres que têm outros propósitos porque a vida demandou isso dela, entendeu? Então a gente tem que analisar cada caso e olhar para o ser humano que está na nossa frente. Então, cada pessoa, de fato, é um universo diferente. Tem mulheres que vai se sentir feliz Exatamente. e se sentir realizada no mercado de trabalho, outras vai se sentir feliz dentro de casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos e tudo mais. E eu queria perguntar para você, a longo prazo, isso é danoso? E a mulher, quando ela vai para o polo feminino, ela é danoso para a saúde mental dela, a curto e longo prazo? Como você vê isso? É Como assim? dando, como a mulher fica muito masculina, muito mandona, por exemplo, vira um general, vamos dizer assim, de certo modo. Isso, a longo prazo, isso é danoso para a saúde dela ou não é danoso? Como você vê isso? A Qual- qual- longo prazo, isso é péssimo para ela, porque o preponderante dela, a natureza, o que faz ela se sentir mais relaxada, despreocupada com a vida, é quando o feminino dela prepondera sobre o masculino. Na maioria das vezes, tá? Existem muitas mulheres que podem ser felizes ali, vivendo daquela forma, preponderantemente masculina, e aí ela vai ter que arrumar um parceiro preponderantemente feminino para poder dar liga. Não vai ser o cara provedorzão, o forte, não, é ela que vai ocupar esse lugar. Mas a longo prazo tende a não dar certo. Por quê? Porque a mulher ela se esgota, ela fica sobrecarregada com o acúmulo de funções, ela tem dificuldade em receber investimentos do homem, cuidados do homem, né? Porque ela agiliza tudo, ela resolve tudo. Então, como ela é tão forte, parece que ela não precisa nem de cuidados emocionais. As pessoas, os amigos não se preocupam muito com ela, a família, porque ela sempre está tão bem, parece que está sempre tão no controle, que ninguém olha para ela, ela vai se tornando invisível. Ela diminui a energia sexual dela, a atratividade sexual, porque o homem quer ser o homem, principalmente quando se trata de sexo, lá é o local onde ele é mais homem e a mulher é mais mulher. Então, diminui também essa energia sexual entre eles. Se a mulher se torna essa super general e manda, ela pode querer exigir o mesmo do homem, que ele haja assim como ela. E isso vai desgastar a relação de inúmeras formas, porque ela fica com essa incapacidade empática de enxergar o seu homem, as suas questões, os seus anseios, a necessidade emocional que o homem tem, porque ela está absorta ali naquele universo masculino de objetividade, de execução de tarefas, de foco, de disciplina. Então, a longo prazo, não é bom.
né? Como eu te falei, o ideal é a mulher modular, né? Ela conseguir fazer as realizações dela, usar a energia masculina dela para até para não ser um peso para o cara. Sabe por quê? O Ralph, quando a mulher ela tá com excesso de feminino, ela se torna muito insegura, muito carente. Ela vai ficar demandando do marido toda hora atenção. Ela vai ficar ligando para ele toda hora. Vem cá, me dá carinho, me dá amor, me dá senso de propósito, por favor. Ela fica muito desconfiada. Tudo abala ela, tudo ela leva para o lado pessoal. Então, o excesso de feminino para a mulher também causa um peso no homem que pode ficar assim, ui, Sem problemas. que pode ficar o tempo todo tendo que cuidar daquela mulher, que ela fica frágil. Então, a longo prazo, existe essa questão de ser danoso para a saúde mental dela. E você me fala que dentro do relacionamento isso vai ser muito prejudicial. Então, existe uma demanda anterior para que as mulheres venham para o mercado porque os homens já não conseguem mais conseguir sustentar sua família toda. Isso, as mulheres entrando nesse mercado por ser um lugar de muita disputa, por ser um lugar de literalmente aquele ditado popular, né, que todo mundo que já trabalhou em alguma empresa já conhece, é cobra comendo cobra, né? Então meio que levou ela para um lado que não é um ambiente natural, vamos falar assim, dela. Essas questões de polo feminino e masculino, da mesma forma que um polo masculino tem sua parte boa, tem sua parte ruim. Cada um de nós somos diferentes, o homem e a mulher, e eu falo com muita propriedade. Eu dependo totalmente da minha esposa. Eu não tenho um monte de ferramenta que ela tem. E a gente se completa nessa união que fizemos. Como é que é isso? Você pode falar um pouco mais sobre essas características boas do lado feminino, da mulher feminina, e a questão desse polo feminino, a parte mais danosa pra gente, por favor? Isso. O ideal é o quê? A mulher modular. Ela saber que trabalho é trabalho, marido é marido. Relação familiar e amorosa exige de você determinadas competências. Lá fora, no mundo, para ganhar o mundo, e até para administrar o lar, ela precisa que a energia masculina dela esteja em dia, porque administrar um lar também é um trabalho que existe foco, existe disciplina. Ela vai fazer a festinha da criança, ela tem que organizar um tanto de trem, chamar o convite, papapá, ela lembra de tudo, ela está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso é a mulher que também está com energia masculina, entendeu? Então, qual que é o ideal dela? O ideal é ela conseguir modular o seu comportamento e a sua comunicação nas relações. Então, por exemplo, quando ela estiver com o marido, ela desacelera. Pronto, agora eu posso curtir. Agora eu vou descansar. O meu homem está aqui comigo. Aqui eu vou dar carinho. Aqui eu vou trazer o belo para ele, porque como o homem é objetivo e focado, a mulher, ela consegue, ela tem a magia com o feminino dela de conectar com o homem. Então, por exemplo, estão no carro, aí coloca uma música, aí a mulher começa a dançar. Aí o cara olha para aquilo e fala: Nossa, que gostoso essa mulher, fica feliz e relaxada ao meu lado. Aí vocês vão no restaurante. É a completude, Aí né? ela, aham. Aí vocês vão no restaurante. Aí ela fala: Nossa, que decoração bonita. Nossa, essa comida tá super gostosa. Que delícia que tá aqui com você. Então ela traz esse lúdico, ela traz esse feminino, ela traz a pausa. Se durante o dia ela estava acelerada, fazendo coisas super masculina, com o homem ela vai lá no seu parceiro, ela desacelera, ela relaxa, ela se entrega, entendeu? Entendi. E aí ela vai utilizando a potência, a parte masculina dela para se tornar uma mulher que é de fato empoderada no sentido de eu não sou carente emocional, eu não vou ficar demandando como se eu fosse uma filhinha, eu sou sua mulher, eu entendo que você está fazendo o seu trabalho, que você está ocupado, então eu entendo que eu não tenho ciúmes o tempo todo,
Então, ela modula suas energias. Então, ela separa. Tem hora com meu marido, eu vou ser mulherzinha e ele vai ser o homem. No trabalho, na gestão de casa, eu posso utilizar mais a minha energia masculina porque vai precisar para fazer essa organização, para cuidar de tudo e tudo mais. Entendeu? Compreendi. Existe uma questão até que eu sei disso porque eu às vezes faço a parte de aconselhamento de casais e eu percebo que um dos maiores problemas você falou bem, você se criou, você tem que ir para, seu pai falou, seja uma mulher forte. Aí você vai para a escola, tem que ser uma mulher forte. Não posso depender de macho, né? Eu me formei, vou para o mercado de trabalho, não posso depender de ninguém. Aí chega o momento de casar e aquela competição que você tem dentro do trabalho, você começa a ter dentro de casa. Aí você leva a competição para dentro de casa. E como é que você vê essa questão de homens e mulheres competindo? Ah, quem ganha mais? Ah, eu sou melhor que você. O que na verdade é um problema gigante. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo isso como o desequilíbrio da energia e o mal do século, a individualidade, né? O egoísmo. Ao invés de sermos um só, de sermos parceiros e tal, eu estou em busca da minha própria felicidade. Antigamente, as pessoas, as famílias, elas tinham deveres com a família, deveres com a religião, deveres militares com o Estado. Hoje não. Aí você perguntava assim, você perguntava para o seu avô assim, o que você quer para os seus filhos? Ah, eu quero que ele seja um bom filho para mim no futuro, quero que ele assuma os negócios da família. E ele ia falando uma série de deveres, de coisas que ele esperava para o seu filho. Hoje a mentalidade é outra. Fala assim: eu quero que meu filho seja feliz. Eu quero que meu filho seja feliz. E as pessoas estão nessa busca pela felicidade a qualquer custo. Elas são hedonistas. Se não tá bom, elas não querem melhorar. Elas partem para a próxima e vão vivendo relacionamentos Tudo líquidos virou que descartável, não né? preenchem, descartáveis, que não preenchem, que não desafiam, porque relacionamentos longos são super desafiadores, porque são várias fases da vida que a gente vai passando, a gente vai mudando ao longo da vida, vai exigindo de nós diferentes versões e superar os diversos obstáculos. Mas se eu só estou na busca da minha própria felicidade, da minha realização, do meu individualismo, eu não tenho paciência para estruturar uma família, para construir um relacionamento. Aí eu faço competição com tudo, com todos. É com meu amigo, quem que ganha mais, quem tem mais dinheiro, com meu parceiro, quem contribui mais. Entendeu? Aí É uma mudança de mentalidade. começa um tipo de cobrança, aí acontecem as questões das falsas amizades. Eu converso com muitas mulheres que se tornaram amigas minhas, que elas falam que não conseguem ter amizade com mulher, porque acabam uma sendo falsa com a outra. Às vezes você está com seu marido e elas começam a dar em cima desse marido e tudo mais. Hoje é muito difícil de você ter amizade. Hoje é muito difícil de você manter uma relação a longo prazo, né? Porque justamente esse é o problema. As pessoas querem muito o eu e nada de se doar ao próximo, como a ti mesmo, como o Messias, como Jesus falava, né? É complicado, são relações falsas, são relações não duradouras. Quem consegue ter uma amizade de 30, 40 anos? E agora, se a pessoa não consegue ter um relacionamento de 30, 40 anos, como é que você vai conseguir fazer um relacionamento com um cônjuge? Ou melhor, muitas das vezes você não consegue ser um bom filho, um bom neto, um bom primo. E aí acaba acontecendo tudo isso que você acabou de falar. É muito triste de ouvir isso. Pessoas irresponsáveis, pessoas sem vínculo, pessoas que não aprofundam no outro ser humano, não supera junto. Eu sei que meus amigos têm vários defeitos, mas isso não quer dizer que eu vou largar os meus amigos. Eu não sou oportunista. Eu convivo com eles pelas diferenças, pela essência. A gente cresce junto, a gente está junto. Então é isso. Só que as pessoas, ao agirem da forma como você disse, elas acabam se adoecendo.
Nunca se viu tanto na vida pessoas tão viciadas em medicamentos. Nunca se vendeu tanto cursos de autoconhecimento e todos os tipos de cura possíveis na internet. Por quê? Porque as pessoas estão adoecidas. Por que elas estão adoecidas? Porque os relacionamentos estão fracos. Tem uma pesquisa que eles fizeram nos Estados Unidos que durou 80 anos. E eles queriam saber a qualidade de vida das pessoas, o que determinava a qualidade de vida das pessoas. E no final dessa pesquisa, e foram acompanhando as pessoas nos vários estágios da vida dela. No final dessa pesquisa, eles concluíram que a qualidade de vida da pessoa está relacionada à qualidade dos seus relacionamentos. Então, hoje, um dos maiores legados que a gente pode deixar para os nossos filhos é ensiná-los a se relacionar. Com quem? Comigo mesmo, né? Eu vou aprender já desde cedo, os meus pais vão me ensinar a eu entender o que é o ciúmes de irmão, a disputa de irmão disputa pela mamãe e pelo papai de atenção. Eu vou entender isso. Eu vou entender como é que é relacionar com um colega de trabalho. Eu vou ter limites. Eu vou me frustrar. Eu vou viver. Eu vou construir relacionamento. Eu vou ultrapassar obstáculos com meu parceiro. Nós vamos ter metas juntos. Então, o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é essa capacidade de relacionamento, sabe? Consigo mesmo, com sua fé, com sua espiritualidade, né? Que é muito importante. É muito difícil, assim. Eu não sou uma pregadora de religião. Eu acho que as pessoas são livres para se autodeterminar. Mas nenhum povo quase nenhum povos no mundo se desenvolveu sem uma espiritualidade, sem acreditar em algo a mais, em algo superior, sabe? Então é muito importante a gente também ter uma fé, né? Alguém superior a quem recorrer. Porque, por mais que o seu parceiro esteja lá com você a vida toda e tudo mais, quando você tem problemas com seu parceiro, você também pede a Deus uma solução. Deus me ajuda, me guia, me traz. Então, a gente precisa ter esse algo a mais para ajudar a gente a se orientar nos nossos relacionamentos. Como é muito bom ouvir isso e como tem pessoas se levantando como você, Paloma, para que isso seja dito, porque a sociedade de alguma certa forma está doente. Eu percebo que tem muitos jovens que estão perdidos por muitas das vezes não ter um relacionamento saudável dentro de casa, está faltando um avô, está faltando um pai, principalmente o pai. Eu sou pai de uma menina de 2 meses e um pouquinho, a minha pequena Florence, né? Eu olhando para ela, eu não consigo entender como é que um homem deixa uma criança sozinha, sabe? Se afasta de um ciclo familiar. Não consigo entender como muitas mães acabam cometendo alienação parental e afastando um homem que é tão importante na vida da criança. As pessoas são muito egoístas, buscam sempre a sua individualidade e acaba deixando as coisas mínimas em nome dessa egolatria, desse amor a si próprio em um nível não saudável, que todos temos que amar de fato, né? Como é que se você não se der valor, como é que você vai conseguir ter um relacionamento com outra pessoa? Mas não que isso venha a ser algo que você seja tão individualista que você acaba fazendo negligência com o próprio filho. Enfim, Paloma, uma mulher masculina, ela é feliz? A mulher preponderantemente masculina, ela vai sofrer da síndrome da mulher exausta. Vai sofrer da síndrome da mulher que não relaxa. Ela pode ter burnout, que é um esgotamento, porque ela sente que como ela não pode contar com ninguém, ela tenta dar conta de tudo sozinha. E ao tentar dar conta de tudo sozinha, o peso é muito grande para ela carregar. Ninguém dá conta de nada sozinho, né? Pois é. Então, a mulher masculina, preponderantemente masculina, porque ela tem que ter um pouco de energia masculina atuando ali nela, senão ela vai se tornar uma incapaz. Ela sofre mais, ela perde um suporte.
um auxílio, alguém para estar junto com ela nessa caminhada. A vida é muito mais leve quando a gente tem alguém para caminhar junto, alguém bom, né? Não é qualquer pessoa, alguém bom. E que característica feminina que o homem é necessário que ele tenha para que ele não seja um homem tóxico? O que acontece? O homem com a masculinidade tóxica, ele tende a ser controlador, que é diferente de ser cuidador. Uma coisa é o homem cuidar e proteger, outra coisa é o homem controlar e dominar. Então, o homem, quando ele equilibra também o seu feminino, ele dá espaço para que a mulher seja ela, e não ele fique tentando moldar o tempo todo, dizer o tempo todo o que a mulher deve ser e fazer. Porque quanto mais ele faz isso, mais ele tenta mudar a mulher e mais essa mulher vai se apagando, ela vai perdendo o brilho dela, ela vai perder a essência se ela se deixa ficar nesse papel. Então é muito importante. Então, assim, o masculino tóxico está muito ligado à dominação, ao controle e até mesmo à violência. E me fala, o que uma mulher feminina espera de um relacionamento com um homem? Então, que tipo de homem? O que acontece? Quando a gente morava nos tempos da caverna, todo mundo transava com todo mundo. Não tinha monogamia, não tinha casamento. Ninguém sabia como os filhos surgiam. E aí, quando eles começaram a se tornar agricultores e se tornaram, deixaram de ser nômades e começaram a constituir seus povos, quando eles prenderam os animaizinhos, eles viram, olha, a cabritinha, o cabritinho, a cabritinha separada do cabritinho não gera filho, não gera filho. Se ela fica separada, ela não consegue procriar. Aí o homem viu que ele participava da procriação. E ao ver que ele participava da procriação, ele começou também a querer controlar a mulher, né? Saber se aquela mulher era sua. Para quê? Já que ele agora deixou de ser nômade, um coletor, e agora ele produz riqueza, ele quer que essas riquezas passem para os seus filhos. E para passar para os seus filhos, ele quer ter certeza da paternidade. E a mulher, por outro lado, ela quer que a sua prole sobreviva. Então, a mulher, ela tem um instinto de sobrevivência que não é só dela, é dela e da cria dela. Porque, veja bem, quando a mulher engravida, que é meu caso, eu estou grávida de gêmeos. Nossa! Eu já tenho um menininho. Que felicidades, viu? Que o Criador abençoe sua gestação, seu esposo. Fico muito contente de ouvir isso, ainda mais nesse tempo que ninguém quer ser pai nem mãe, né? Muito bom que as famílias possam crescer ainda mais. Tô contente demais, ainda mais porque eu acabei de ser pai e é maravilhoso. O primeiro filho? Filhos, na verdade? Eu já tenho um filho de 2 anos e meio. Nossa, que lindo, que lindo. Fico Aí muito estão vindo contente. agora os gêmeos. Muito contente. Mais 2 homens. Mais 2 homens? Nossa. 3 meninos. Que isso. Eu trabalho com a feminilidade e só tenho filho homem. Bendito seja o Criador pelo seu ventre, tá? Porque tem vida no seu ventre, viu? Que o Criador te abençoe e te ajude em tudo, você e sua esposa, que vocês possam ser cada vez mais unidos e que vocês possam ser luz para muitos casais, né? É muito bom nesse tempo que a gente está enfrentando, tá? É muito bom ver famílias sendo construídas. Então, mas aí o que acontece? Se a mulher, quando está grávida, que é o meu caso, eu sempre fui uma pessoa atlética. Hoje, com grávida de gêmeos, para subir lance de escada, eu já fico ofegante, fico às vezes até tonta, me dá uma tonteira. Então, a mulher, quando ela está na condição de gestante, ela precisa de maiores cuidados. E depois que o bebê nasce,
também. Então, ela é uma presa fácil dos animais, de ataques de bandos. O que ela precisa? Ela precisa do cuidado de um homem. Quando ela precisa do cuidado de um homem, o que ela faz? Ela fica próxima a esse homem, ela recusa os outros machos para que esse homem cuide dela, porque ela quer sobreviver e quer que a sua prole sobreviva. Então, o que as mulheres lá no tempo das cavernas queriam? Comida, proteção, né? Sobrevivência, comida, proteção, moradia. A gente mudou muita coisa? Não mudou. Hoje também a gente precisa de comida, de proteção e de moradia. Então, antes era o homem que conseguia caçar mais, era o que tinha mais habilidade em prover e conseguir o alimento, é o que tinha habilidade em lutar e fazer essa defesa, né, dos ataques contra os bandos. E hoje, na sociedade moderna, é o homem que trabalha, que consegue trazer dinheiro para casa e que também vai proteger ela se precisar. Ele é masculino o suficiente para defendê-la. Então, instintivamente, por questão da nossa própria natureza, a mulher busca o quê? Busca esse homem que consiga dar para ela essa provisão, cuidados com a sua sobrevivência. Só que a gente evoluiu, a gente tem um passinho a mais. A gente não quer só sobreviver, a gente não quer só carne e casa, comida e casa. A gente também quer amor, a gente quer sentimento. E ao viver um do ladinho do outro, próximo, se ajudando, foi desenvolvendo o afeto, a afetuosidade. Então, eles começaram a se conectar em um nível mais profundo. Então, o que a mulher quer, em linhas gerais? Ela quer esse homem capaz, esse homem que vai à luta, esse homem correria, esse homem que não fica descansando lá, mole, vendo o que a vida vai acontecer, e esse homem que é capaz de defendê-la. Se acontecer alguma injustiça, ele vai lá e vai resolver. Ele vai se posicionar perante a família, inclusive, para defendê-la. Então, a mulher busca isso. E o homem, o que ele busca? O homem, já que ele faz todo esse rolê, todo esse trabalho para conseguir tudo isso para a mulher, o que ele quer da mulher? Fidelidade. E ele quer paz. Ele quer paz. Ele quer fidelidade, quer paz. O suporte emocional. Para quê? Para ele ir lá, correr, matar seus leões e voltar para casa e ter lá a paz com a sua mulher. E a sua mulher fiel. Quando você falou assim, o que o homem quer? Eu já comecei a pensar, o que ela vai falar? Aí quando você começou a falar, é como se você estivesse lendo minha cabeça, literalmente. É exatamente assim. Paloma, como a feminilidade, como uma mãe feminina influencia dentro de casa? Qual a influência que ela vai ter no marido? Qual a influência que ela vai ter nos filhos? No filho menina, na filha menina, na verdade, no filho homem? Como é que vai ser isso? Eu sempre costumo dizer assim que o ideal mesmo, embora hoje a gente tenha vários formatos de família, famílias refeitas, né? Pais que se separaram, pais que casaram de novo, filhos do outro casamento, irmãos postiços, mãe solo. Hoje a gente tem várias configurações familiares. E isso também é um dos motivos do excesso de mulheres masculinas. Porque essas mães solo, elas não contam com a ajuda do homem, um homem presente lá, elas que criam seus filhos homens sozinhas. Então, esse filho, ele cresce sem pai, ele vai para a escola onde só tem professora mulher. Então, ele vive uma ausência de presença masculina que é muito prejudicial para ele. E ele vai se tornando esse homem fraco. E aí, homens fracos produzem mulheres fortes. E aí, por outro lado, eu não fico defendendo a família tradicional.
Mas a família tradicional ainda é, para mim, Paloma, o melhor modelo. Por quê? Porque um homem masculino e uma mulher feminina, eles vão trazer essa completude para a personalidade da criança que está se formando. Porque lembra que eu te falei que nós somos formados das duas energias? Eu não sou fruto do esperma e de um óvulo, eu sou metade de cada um, e você também. Então, quando a gente tem essas duas referências dentro de casa, são duas referências boas, é um pai amoroso, uma mãe amorosa, mas que também saibam dar limites, e cada um faz no seu estilo, isso é muito bom para contribuir para a criança. Então, por exemplo, o homem faz os seus filhos irem para a vida, ele dá essa coragem para eles alcançarem, para eles irem para a escola, para eles irem para a escola sem medo e depois irem estudar fora e tentar um trabalho. A mulher contribui com a sua parte emocional, com o seu lúdico, com a sua arte, com a beleza, com o desacelerar. Então, os dois contribuem de forma diferente. Então, quando eu estou com meu filho, eu estou cheia de afeto, eu estou cheia de elogios, eu trago para ele, eu consigo ver características nele muito especiais e falar isso para ele. O pai também consegue fazer isso. Mas o pai tem mais essa energia de ser o guia, o direcionador, né? Ele vai ensinar o menino, vai andar de bicicleta e você vai conseguir, vamos lá para o esporte. Então, os dois são muito importantes na constituição do indivíduo, tanto feminino, tanto a menina quanto o menino. E lógico, os homens também podem e devem ser afetuosos. Não existe mais esse negócio de ter um pai frio, um pai brusco, né, um pai violento, pode gerar mais traumas na masculinidade do cara. Né, que você pode se tornar uma pessoa que replica a violência, replica a inabilidade de ter inteligência emocional. Né? As mulheres geralmente são mais estudiosas, né? Tem uma frase que eu adoro, que é assim: quem ama, estuda. Então, quem ama vai buscar informações para poder dar o melhor para o seu filho, não vai confiar só plenamente no seu instinto. Vai aprender, vai ter recursos. Eu, por exemplo, estou fazendo um curso que chama Amor entre Irmãos. Né? Eu vim do direito, trabalhava com direito de família, né? Fui mediadora de conflitos familiares, atuando na justiça, e depois fui para psicologia. E ainda assim, estou fazendo um curso sobre amor entre irmãos. Por quê? Porque eu quero que os meus 3 filhos homens, como eles vão ter energia masculina preponderante, eu já sei, antecipo que vai haver competição, que vai haver um pouco mais de violência, que as brincadeiras serão mais bruscas. Então, como que eu faço no futuro esses meninos serem irmãos super unidos? Então, eu me coloco aqui no lugar de aprendiz, de alguém que pode aprender mais, e busquei esse conhecimento, e eu e meu marido estamos assistindo juntos essas aulas que chama de amor entre irmãos. E foram assim, 5 aulas, 4 tapas na cara, de coisas que eu já ia fazer errado na criação deles, sabe? Isso. Você acha que foi meu marido que teve iniciativa? Ai, ainda vamos fazer um curso para saber como educar os nossos filhos? Claro que não, foi eu. Eu fui atrás, eu fui ali no Instagram, um tanto de pediatra e não sei o que, neuropsicólogos de infantis, e trago esse conhecimento pra gente. Literalmente uma mulher feminina influenciando na vida, tomando conta da sua casa, né? E lá em Provérbios fala que isso é a mulher sábia, né? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com a própria mão. Nossa, Exato. Paloma, como é bom ouvir tudo isso, que muitas das mulheres, muitos dos homens que estão assistindo esse podcast possam ser impactados e que possam, por meio do seu testemunho, começar a mudar de rota, de direção, né? A gente gosta muito de falar sobre isso.
Para você que está ouvindo até agora e não deu like, por favor, dê seu like, compartilha, comente, conheça nossas redes sociais. As redes sociais da Paloma tá embaixo aí, @Paloma Navarro Coelho, tá? Somente no YouTube, que é Paloma. Como é que é, Paloma? No YouTube, por favor? Paloma Navarro Coelho. Tem um TV lá, não é? O Paloma TV é no YouTube. Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. Então, Paloma, eu percebo na minha bolha que existe, assim, de tudo muitas mulheres que eu conversei, que existe muita competição feminina. Todas as mulheres que eu pergunto se elas têm amigas, é raro encontrar uma que tem. E quando tem é uma ou duas amigas e como falei pra você, é coisa muito rara. Eu percebo que existe muita, por exemplo, quando você começa a namorar, eu já vi muitos casos como esse, inclusive. Você tá sozinho, um homem tá sozinho, não aparece ninguém. Você começou a namorar, as próprias amigas dessa mulher, né, começa a dar em cima desse homem. Isso é um exemplo de tantas coisas que eu já vi. Essa competição feminina é fruto desse lado tão masculino que ela ganhou no mercado de trabalho, de ser desde a base, muitas vezes impulsionado pelo pai, de não depender de macho, não depender de outra coisa, e como a gente já falou, para não ser prolixo, né? É fruto disso? Como você enxerga isso? Ou você vê diferente? Olha, para entender essa competição feminina, eu preciso entender o que você, na sua bolha, está enxergando da competição feminina. Na minha bolha, no meu meio social, é diferente. As mulheres têm muitas amigas, amigas de infância, amigas que cresceram juntas, amigas que não julgam umas às outras, respeitam as escolhas, que sabem lidar. E o que eu vejo na minha bolha, né, no meu universo aqui restrito relativo à competição feminina, seria a competição pela beleza física ou pelo sucesso profissional. Então, eu quero ser a mais bonita, a mais gostosa, né? Não é à toa que os centros de estética estão lotados, né? Colocando peito, colocando bunda, botox, cabelo, tudo. E querendo sucesso profissional. Eu quero ter algo relevante, eu realizo alguma coisa. Eu não estou presa num papel que elas consideram diminuto de ser só uma mulher dona de casa que cuida dos filhos. Seria isso na minha bolha. Eu não vejo na minha bolha, pelo menos nunca vi, competição por homem. Entendeu? Querendo furar o olho, pegar, cobiçando o homem do outro, isso aí eu nunca vi. Mas você pode me falar, o que você, no seu contexto... Eu vou falar o que eu vivi, né? Dentro do meu meio antigo, vamos falar assim, né? Que depois que eu comecei a me dedicar à escritura, depois que eu resolvi me renunciar e querer viver conforme está na escritura, para me ser um melhor dentro da minha casa, para me ser um homem melhor para minha filha, eu mudei de meio, de ambiente, vamos falar assim. E as pessoas hoje, elas são muito mais dedicadas, tanto homens como as mulheres, vamos falar assim, elas são mais companheiras. Mas antigamente, vamos falar assim, quando eu ia para festa, quando eu ia para alguns lugares que é mais festivo, vamos falar assim, eu percebia isso. E dentro nesse meio, eu sempre via falando o seguinte: olha, comecei a namorar com o menino e minha amiga foi lá e deu em cima dele, sabe? E fora esse contexto todo que você falou, que essa competição por roupa. Tem até a gente brinca, né? Olha, pode ficar tranquilo, que sua namorada não tá arrumando pra você, tá arrumando pra outra mulher. Chega lá, e, inclusive é engraçado, né? Se um homem vê outro homem com a mesma roupa, nós vamos ficar amigos demais. Agora, se uma mulher vê uma mulher com a mesma roupa dela, tem umas que vai até embora. Inclusive, eu conheço uma pessoa que fez isso, né? Na verdade, eu conheço uma pessoa que me falou que foi pra uma festa e encontrou 4. Imagina. 4 vestidos igual. Aí ela pegou e foi embora. Enfim, quando eu falo de competição... Talvez espaços mais religiosos, eles podem ser mais julgadores de quem não viva
segundo os preceitos ali. Então, você acaba excluindo mais do que aceitando mais e sendo mais empático e ficando com a pessoa apesar dos seus defeitos. Pode ser que aconteça isso nos meios mais religiosos, porque existe um preceito a ser seguido, né? Mas essa competição por roupa, por beleza, está muito ligado também àquela questão da sobrevivência. Se eu quero o melhor macho possível para ser o meu provedor, para ser o meu homem, esse cara também vai querer a melhor mulher que ele pode ter, para ele poder entregar tudo. Então, como os homens são seduzidos pela aparência, isso é um fator para os homens, o que as mulheres fazem? Investem nisso para poder conseguir o melhor macho que elas podem ter. E o homem também quer ter a melhor mulher que ele pode ter, que está ao alcance dele. Então, um pouco dessa competição também é muito desse sistema aí de escolha de parceiros, né, de atratividade, né? Então, quando ela está solteira, ela vai com tudo para poder chamar a atenção daquele homem. Aí a gente entra até naquela questão das vestes, né? Sim. Qual seria a melhor forma de se vestir, já que tudo comunica, né? Já que a moda comunica, né? A gente tem um curso de moda na disciplina sobre história da moda que mostra a cultura de um povo através da sua vestimenta, né? Existem mulheres que usam burcas e é a cultura daquele povo. E aí como a vestimenta ela comunica, ela também pode ser manipulada. Então, a gente vê muito no mercado digital, vai lá o mentor, faz uma sessão fotográfica, coloca uma roupa com cara de caro e vai lá e tal, para mostrar o quê? Ele está querendo demonstrar sucesso. Para quê? Para te vender o sucesso. O que uma prostituta usa? Roupas com o corpo todo à mostra. Por quê? Porque ela quer vender o sexo. Se ela se veste assim, ela vai atrair homens que estão buscando isso. E aí a mulher fica tentando buscar, a mulher que é inteligente, um meio termo entre ser elegante, bonita, mostrar um pouquinho para poder conseguir se destacar no mercado feminino de opções, porque o homem vai ter várias opções ali para escolher, então ela vai tentar mostrar um pouquinho, mas também não vai mostrar demais. Porque se mostrar demais, ela vai trair um certo tipo de homem com certo tipo de interesse. Então, talvez ela não vai encontrar o seu cara para casar, ele vai encontrar um homem que quer só uma relação casual. Isso é uma verdade absoluta. Se você está num ambiente X, você vai encontrar aquele X. Se você se veste como X, você vai encontrar aquele outro X. É isso mesmo. E para você, moça que está jovem, que está ouvindo essa conversa, cuidado com o que você está comunicando com sua roupa. E você, homem também, que eu gosto do meu meio, como falei para você hoje, a gente preza muito por questões de respeito, por causa que o casamento tem que dar certo, sabe? Então todo mundo está renunciando às suas vidas para começar a seguir um preceito que está na escritura, para a gente se tratar um ao outro da melhor forma possível, né? E esse é algo que a gente conversa bastante. O que você está atraindo para você mesmo? Né? Um homem casado. Será se eu casado, eu posso andar com um monte de homem solteiro, indo para lugares não tão bíblicos, vamos falar assim? Será que me cabe ali? O que eu vou atrair? Entende? Mas continua, por favor. Exatamente. Mas, por outro lado, a gente tem que ficar esperto. Com o quê? A roupa comunica, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou vestir, com o que eu vou atrair para minha vida, mas a gente também tem que ser esperto o suficiente para não fazer um julgamento imediato. Porque pode ter uma mulher se vestindo como beata e ser uma pessoa horrível.
uma pessoa maldosa, que de beata e religiosa não tem nada, ela é extremamente crítica, julgadora, não ama o próximo, ela só julga o próximo, entendeu? Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não fazer julgamentos tão imediatos. É assim, ó, eu olhei, eu percebi, tive uma percepção, ok, vou guardar essa percepção, mas eu não vou fazer um julgamento, não vou dar uma sentença sobre aquilo. Deixa eu conhecer um pouco mais o que está por trás daquelas roupas, para fazer se faz sentido. Porque senão tem aquelas pessoas que pagam de santas, homens que pagam de religiosos, mas na verdade está querendo iludir um tanto de mulher boazinha da igreja. Então a gente tem que ter, como a roupa manipula, no marketing as pessoas fazem essa manipulação da roupa o tempo todo. Então a gente tem que ter um pouco de maldade, né? De malícia para perceber que o nosso julgamento pode estar errado. Então, vou lá, ó, percebi. Mas deixa eu conhecer um pouco mais para ver se faz sentido os valores, o comportamento da pessoa com aquela vestimenta. É o teste do tempo, né? Pode falar sobre o teste do tempo? Qual o tempo mínimo para uma moça que está procurando um relacionamento, acabou de conhecer um homem que aparentemente um homem bom, um homem que vai dar um ótimo esposo, né? Primeiro, o que ela tem que olhar, né? E segundo, quanto tempo é o suficiente para saber se uma pessoa é ou não uma pessoa que não vai dar problema lá na frente, vamos falar assim. O Ralph, essa questão é muito delicada. Por quê? Porque ela está intrinsecamente ligada à maturidade e racional da pessoa de fazer escolhas. Então, o que acontece? Dificilmente, 8 anos, tem bagagem suficiente para fazer a escolha do seu parceiro de vida para o resto da vida. Porque o mundo é outro. Antigamente, as pessoas faziam essa escolha, às vezes nem faziam, os pais que faziam esse gerenciamento, casava-se muito rápido, você ficava com aquela pessoa por causa dos costumes de uma época. O mundo mudou. Hoje as pessoas têm várias outras vontades de viver e experimentar a vida. Então, o que acontece? Eu vi homens muito novos engravidando cedo as suas mulheres, e aí o que acontecia? Era um desejo de viver tão grande, de experimentar a vida, que eles se tornavam homens infiéis, chifravam bastante, porque ele não tinha capacidade emocional e racional de dar valor para aquela mulher que estava ali do lado dele. Que ele tinha tão pouca vivência, ele viu tão pouco do mundo, que ele não consegue nem valorizar a mulher que está do lado dele. E o inverso também acontece. Às vezes a mulher vai lá, conhece um bom rapaz nos seus 18 anos, mas de repente, como ela não tem maturidade emocional e racional, ela se vê numa encruzilhada perante a vida e fala, será? Será que é esse homem que eu vou ficar o resto da vida? Será que é ele que vai me fazer feliz? E se tiver outro? E aí ela vai lá e separa desse homem, ela vai lá, e aí ela vai lá e separa desse homem bom para poder viver a vida. E aí ela vai viver a vida e ela leva vários tapas na cara. E aí então ela tá madura e sábia para poder agora diferenciar o joio do trigo. Então, quando a gente fala desse tempo de escolha do parceiro, pode ser que um casal com seus 36 anos de idade, por exemplo, se conheceram nessa fase de vida, ou seja, já percorreram o caminho, já viram bastante, né? Já tentaram várias coisas, tiveram fracassos, já descobriram sobre si, os seus defeitos, sabem que eles precisam trabalhar em certas questões, sabem que eles precisam ter tolerância com várias coisas do outro. Aí, às vezes, eles se encontram no auge dos seus 36 anos
E aí eles podem fazer avaliação de um para o outro em menos de 6 meses e resolver casar e durar a vida toda. Então, essa questão do tempo, para mim, parte mais de um lugar de maturidade emocional e cognitiva de avaliar, de ter valores. Porque quando está muito jovenzinho, o homem se torna um traidor em sequência, acaba nessa ânsia de viver, acaba traindo muito, sendo muito infiel, e a mulher não aguenta sustentar a relação, porque fica também com fogo no rabo, querendo viver, vai lá e separa daquele cara bom e vai querer ver a vida, o que tem para ela. Entendeu? O quanto Mas, assim, se eu fosse dizer, para você conhecer uma pessoa, para você arrematar ali o relacionamento, tem que esperar um pouco a fase da paixão passar. A paixão cega? O encantamento é muito fácil a gente criar uma imagem para outra. A paixão, ela cega? Cega. Ela tem esse poder. Ela tem esse poder. O sentimento é muito forte. A vontade de fazer dar certo é muito forte. O encontro parece muito perfeito. Então, vocês ficam no estado de êxtase. Nossa, eu te encontrei, você era tudo que eu queria. Nossa, a gente é muito igual, a gente é tudo e não sei o quê. E aí vocês vão viver aquela paixão, que é muito gostoso, tem que viver mesmo. Isso tem que existir para poder se sustentar lá na frente. Tem que existir essa paixão. Agora, para você arrematar a decisão, espera um pouquinho do tempo, para o tempo dizer... Não, a gente dá conta de coisas a mais. A gente esfriou aqui a cabeça um pouquinho. Porque é muita vontade de fazer dar certo, é muita expectativa, é muita projeção do que o outro. Então, eu posso acabar me apaixonando pela ideia que eu faço do outro e não pelo que ele realmente é. Então, é bom deixar passar um pouco a fase da paixão para o amor chegar. Aí, quando o amor chegar, remata seu namoro, seu casamento. O amor, ele é construído, né? Talvez a paixão, ela acontece com a química, mas o amor, ele é só com construção. E leva tempo, leva demanda, é necessário muito cuidado do marido para com a mulher, da mulher para com o marido. E falando até nisso, nesse cuidado, como a mulher feminina recebe o marido quando ele retorna do trabalho? Como ela torna a casa dela um lar, que é gostoso retornar para casa? O que a mulher sabe e entende? O cara foi para a luta. O cara tá com a cabeça a mil. Ele tá lá, foco, disciplina, resolvendo coisas, resolvendo problemas. Quando ele chega em casa é o seu lugar de descanso, de refúgio, onde ele vai o quê? Encontrar a paz que ele tanto necessita para recarregar as baterias para a luta do dia seguinte. Então, a mulher sábia, ao invés de, assim que ele chegar, ela já começa, Ralph, não sei o que, a criança fez aquilo. Você acredita que a vizinha falou não sei o que? E a máquina de lavar estragou. E não sei o que, e a gente precisa pagar aquela conta. E papai, e ela começa a despejar tudo no cara. O que ela pode fazer? Deixa o cara chegar em casa, deixa ele respirar, dá um abraço, dá um beijo, dá um cheiro, receba ele bem. Provavelmente ele vai querer sentar lá de frente pro sofá, mexendo no celular sem fazer nada. Fica quieta um pouco, você vai ter o seu momento de falar. Quando você precisar falar, como que você desperta o homem daquele transe que ele tá? Você vai até ele, você dá um beijinho na bochecha e você pede permissão para falar. Meu amor, posso te falar de alguma coisa que está acontecendo, papapá? Pronto, com um beijinho você tira ele daquele estado que ele estava e aí você pede permissão, que é muito respeitoso, que é uma técnica de comunicação maravilhosa, porque agora o homem vai te dar atenção plena. Porque se ele está lá no celular dele, mexendo,
e a mulher não pede permissão, ela começa a falar na cabeça dele, ela não recebe atenção, ele está fazendo outra coisa. Literalmente, Peça eu falo para permissão vocês, meninas, literalmente, ele não tá ouvindo nada. Eu falei com minha esposa assim, amor, se eu estiver fazendo qualquer coisa, você vai chegar em mim e vai falar, amor, você pode me ouvir? Eu me sinto obrigado. Sabe quando ela me pede dessa forma, eu fico com vergonha de não ouvir. Não importa com o que eu esteja falando, não importa. Que muitas das vezes não é nem questão de maldade. Às vezes a gente tá na caixa do nada da gente, que a gente não tá vendo, a gente não tá ali. O corpo tá ali, mas a gente não tá ali. A gente tá num ambiente, sei lá, pensando em qualquer outra coisa que, se não chamar a atenção da gente, a gente não vai conseguir ouvir. Então, minha esposa faz isso comigo e todas as vezes que ela faz, eu me sinto obrigado. Ainda mais porque ela cuida muito bem de mim e eu devo cuidar muito bem dela. Então pronto, ela foi lá, deu um beijinho, te despertou, te colocou num humor bom, pede permissão para falar, vai receber atenção plena, ela vai se sentir ouvida, você vai ser capaz de escutar, todo mundo fica bem, a casa fica em harmonia. Então a sábia, ela espera, ela tem paciência. O feminino é isso, o feminino é lento, o masculino é que é acelerado. Então ela calma, ela escolhe o momento de falar. Eu fico muito feliz que você tem feito esse trabalho que tem levado conhecimento para muitas meninas, para que elas possam estar cada vez mais no seu polo feminino e dessa forma ela ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, sabe? Eu aqui do meu lado, eu acabo fazendo o mesmo trabalho, né? Conversando com muitos meninos, para que eles também possam ser ótimos pais, porque muitas das vezes a gente não teve esse tempo de conversar, por exemplo, com o filho, né? Na minha bolha, vamos falar assim, né? De modo geral, os nossos pais não conversou tanto com a gente. Eu percebo que muitas vezes os pais não conversaram nem com as filhas, nesse ímpeto de estar trabalhando e tudo mais, né? E ele também, muitas das vezes, eu perguntei isso, meu pai não conversou tanto comigo. Aí eu fui perguntar, meu pai, que ele faleceu, e que bendito seja a sua memória, eu comecei a perguntar para os mais velhos. Eu conversei com o senhor, falei, senhor X, o seu pai conversava com você? Eu falei, eu não sei, não conversava, meu filho. Eu só estou conversando com você, ele tem 80 e poucos anos, porque você está conversando comigo. Eu não sei conversar. Aí eu falei, nossa, então já que a nossa geração, temos tanta informação, a gente quando ficar no celular, que a gente venha aprender como você estava fazendo com seu marido, a como criar os filhos para que eles sejam ótimos esposos, né? Porque todo homem foi criado por uma mulher, vamos falar assim, e muitas mulheres foram criadas por outro homem, vamos falar assim, e por mulheres, né? Então a gente tem toda a obrigação de fazer com o máximo possível para que eles, como minha mãe falava, não criei filho meu para dar trabalho filha dos outros. Cara, eu fico com isso na minha cabeça todos os dias, acredita? Eu fico muito feliz com todas essas informações que você está trazendo para a gente e espero que a gente possa conversar cada vez muito mais sobre vários temas, tá? Como falei para vocês, as redes sociais da Paloma tá aqui embaixo, da Paloma Navarro, conheça. Vai lá no Instagram, vai no YouTube, comente, vai lá, comenta, né? Muito bom, né, Paloma? Isso ajuda demais, né? Para difundir esse trabalho. Ajuda. Né? Eu acho que a abundância ela tem que ser multiplicada. Se algo faz sentido para você, por que a gente não espalhar? Né? Quanto mais a gente espalha o bem, mais o bem vem. Né? E em relação ao meu trabalho, Ralph, eu me especializei na ferramenta comunicação, que é o meio como eu vou exercer a minha feminilidade. Porque é na comunicação que eu vou evitar repetição de padrões familiares, que é isso, né? O avô fazia dessa forma, o pai fazia dessa forma, e eu vou replicando um jeito de ser e de viver. Então, através da comunicação, eu vou ensinando novas formas para a mulher expressar aquilo que está no coração dela, porque às vezes ela tem uma demanda legítima, o homem tem uma demanda legítima, só que eles não conseguem expressar aquilo de uma forma que vá conectar com o outro. É feito através de exigência, de mandamentos, de cobranças, de críticas.
Então, para evitar entrar num ciclo vicioso, onde a relação pode cair com tantas críticas e cobranças e falta de reconhecimento, que eu me especializei na comunicação para as pessoas terem essas ferramentas para, na prática, fazer o amor acontecer e as famílias serem mais próximas, mais potentes, os filhos mais potentes. Por que você se interessou tanto por esse assunto? O que te despertou a vir para esse chamado, vamos colocar assim? Então, Ralph, eu fui cursar direito porque o meu pai é um grande tributarista, um dos melhores do país. Minha mãe também se formou em direito. E aí eu já tinha meio caminho andado nessa vida profissional. Mas direito tributário não tem nada a ver comigo. Eu gostava mesmo era das aulas de filosofia, de sociologia, de direito de família. E aí, o escritório e trabalhar nessa área era algo que não conectava comigo. Eu falei assim, bem, para não perder o meu curso de direito, vou estudar para concurso público. Eu vou ser juíza, vou ser delegada, que aí eu ainda posso ter contato com outro ser humano, fazer atendimentos, poder receber as pessoas. Mas eu não tinha disciplina para ser uma concurseira, não tinha mesmo. E aí, me vi lá com meus 27 anos, perdida, vivendo uma pré-depressão, vivendo assim, momentos de muita euforia, balada, festa o tempo todo, querendo viver a vida e bebendo muito, e momentos de apatia, eu ficava muito quieta em casa. E aí eu estava muito perdida e precisava saber o que fazer. Estava muito triste, porque eu estava me sentindo velha, sem ganhar dinheiro, sem propósito, sem rumo. E aí eu entrei em vários processos de autoconhecimento. Entrei numa formação em coaching, pelo Instituto Brasileiro de Coaching, e lá eu comecei a me sensibilizar. Foi lá que eu chorei pela primeira vez. Assim, eu era uma pessoa que não chorava. Eu fui criada para ser forte, para bater e para sempre revidar. Chorei pela primeira vez lá. Desde então eu virei chorona, mas lá foi a primeira vez que eu chorei, né, com 27 anos. Foi lá que eu comecei a descobrir os meus talentos. O que a Paloma é boa naturalmente? O que ela faz assim que já é dela? Então, eu vi que eu era uma pessoa que já era boa conselheira amorosa, eu já sabia lidar muito bem com os homens, eu cresci no meio deles, eu tinha capacidade, assim, de elevar a autoestima das minhas amigas, né? Elas sempre se sentiam muito bem ao meu lado, muito empoderadas ao meu lado, porque eu colocava elas para frente. Então, eu comecei a estudar, aí eu fiz imersões no Brasil, no exterior, estudei programação neurolinguística, comunicação não violenta, mediação de conflitos familiares, fui para a PUC estudar psicologia, e aí criei essa profissão para mim, que é voltada para relacionamentos amorosos e familiares, que é uma demanda que existe muito, né? Uma orientação das pessoas para terem famílias mais sólidas, porque nem no curso de psicologia, Ralph, ensinam sobre relações amorosas e conflitos familiares. Passa superficial. Você percebe que ninguém ensina para você como será um casamento? Se cria algo, é um negócio de sonhos, não sei o quê. Ninguém fala que tem louça, ninguém fala que tem, às vezes tem conflitos, nos 2 primeiros anos, inclusive, que é os mais difíceis, né? Ninguém fala como é um casamento, nem casa muitas das vezes, nem os pais avisam como é que vai ser o que é o casamento. Aí acaba virando um sinônimo de algo ruim. Casamento. Não, que casamento? É tão bom casamento. Eu falo pra vocês, por favor, casem, tenham filhos. Se vocês encontrarem uma esposa tão maravilhosa quanto a minha, eu falo, se tivesse eu começo a brincar com os meninos, ó, se todo homem tivesse uma oportunidade de conhecer uma esposa tão maravilhosa quanto a minha, não tinha separação, não. Sabe? E penso que sua esposa deve pensar a mesma coisa, porque o casamento é maravilhoso. Acabei de ter uma filha, ter filho é maravilhoso. Às vezes, vai passar a noite toda acordada? Vai. Às vezes, no último domingo, até a Paloma, estava brincando com a Paloma, falei com a Paloma nessa organização para a gente fazer essa live, do domingo para segunda, a gente fez uma arrumação aqui em casa demais, sabe? Eu estava 2h30 da manhã lavando louça, né?
Se você estiver no meu Instagram, você vai ver que eu estava fazendo essa brincadeira, inclusive, né? Mas é tão bom casar. É tão bom ter filho. Como pode virar o casamento ser um sinal de algo ruim? Não pode. É porque existe uma cultura que chama amor romântico, né? Você vê que os contos de fada, todos terminam até o casamento. Não fala para a Pequena Sereia, para a Bela e a Fera, como é que é a vida após o casamento. Bem observado, hein? Não tem pós. Para ali no casamento, casou e pronto. Não tem pós nos contos de fada. Então, a gente teve uma cultura, né, até nomeado, né, nos livros, que chama amor romântico, que é a música, as produções cinematográficas, tudo mostrando um amor muito idealizado, né, um amor assim, a minha cara metade, quando eu te encontrar, tudo, a minha vida vai ser boa e nada mais vai acontecer. Então, a gente idealiza forja um tipo de relacionamento que é muito mais profundo, que tem muito mais coisa por trás. E aí as pessoas se deparam com essa realidade, se decepcionam. Como elas estão buscando a felicidade individual e elas não estão encontrando ali, elas se separam. Não se trata mais de fazer o seu cônjuge feliz, se trata de eu quero ser feliz, né? Uhum. Então, eu acho que todo relacionamento, né, assim, perpassa por um estudo da sociedade, o estudo dos fenômenos sociais, por que a gente chegou aonde chegou, o que está faltando de informação para as pessoas, quais são as ferramentas que as pessoas, os casais precisam ter para fazer dar certo, para ninguém ficar assim, ó, navegando ao léu, como um barco desgovernado. Então, a gente precisa mesmo de orientações. A igreja faz muita orientação de casal, mas é só ali que está, é só nesse âmbito que está ali, que está a orientação. Precisa de mais profissionais, de mais pessoas falando sobre a paternidade, sobre a maternidade, trazendo a realidade e trazendo ferramentas para lidar, né, com todas as questões que envolvem o casamento e a criação de filhos. E quem está passando por uma crise no casamento, como é que faz para entrar em contato com a profissional Paloma Navarro? Como é que faz? Como é que é o seu atendimento? Como é que funciona o seu atendimento? Então, eu faço atendimento de casal e faço atendimento individualizado, tanto para as pessoas, né? Eu só trabalho com relacionamento amoroso e familiar. Então, eu não trato depressão, não trato toque, não trato manias, não trato bipolarismo, não essas coisas do âmbito psicológico, é relacionamento amoroso e familiar mesmo. Para as pessoas que querem atrair o amor, que é a primeira fase, né? Tô solteira, eu quero atrair alguém, quero arrumar um homem, quero arrumar uma mulher. Que ferramentas eu preciso, Paloma, para fazer esse encontro acontecer? Aí a segunda fase, que é o quê? Nossa, achei uma pessoa, eu encontrei um pretendente. Como que eu faço esse relacionamento vingar, Paloma? Aí a gente vai trabalhar nessa fase do relacionamento. E depois manter, que são as pessoas que já estão no relacionamento, estão encontrando obstáculos e elas precisam de ferramentas para continuar fazendo esse relacionamento funcionar de outras formas. Então, eu atuo nessas 3 fases do relacionamento: atrair, conseguir e manter. E no meio disso tudo, no manter, tem a parte parental, que é um tema que eu tenho estudado bastante, né, que é a comunicação dentro de casa e com os filhos, né, que são as dinâmicas de relacionamento. É possível salvar um casamento que está indo de mal a pior? A mulher feminina, a mulher que está masculinizada, que perdeu as rédeas do casamento, sabe? Ela não é mais aquela mulher sábia que edificou lá. É possível, com a mudança dela, ela consegue gerar uma mudança no marido também? Aqui, o Ralph, eu tenho vocação casamenteira. Então, dificilmente, se um casal me procura, eu vou trazer péssimas notícias para eles. Não. A minha vocação é tentar a união sempre. Eu já deixo isso claro. Porque alguns casais vêm até mim buscando uma ratificação para se separar.
Então, eles vêm até mim para explicar a situação, para eu falar assim, não, você tem que separar mesmo, tá muito ruim. Eu já deixo isso claro, não, eu tenho vocação casamenteira, eu tenho, essa é a minha linha. Então, vamos ver o que que a gente pode fazer. Então, quando a gente faz essa terapia, dá para fazer só com a mulher, dá para fazer só com o homem, né? Porque um influencia o outro a partir do seu próprio comportamento. E dá para fazer com os dois, o que é o ideal, né? Que faz em conjunto e tem sessões em separado, né? E aí o que que eu vou analisar principalmente? A comunicação deles, como que eles estão se comunicando. Se tiver sentimento, eu vou lutar junto com esse casal para eles ficarem juntos. Paloma, muito Isso mesmo. obrigado, Paloma. É um Muito prazer obrigada a estar com você. você. Espero que todos vão conhecer o trabalho da Paloma nas suas redes sociais, está tudo aqui embaixo. Não deixe de comentar, de interagir com ela lá. Você que está passando por alguma situação de crise no casamento, já não deixe de procurar a Paloma. Olha o tanto de coisa que ela passou pra gente. Não deixa pra ontem, não deixa é pra ontem, né, Paloma? Quanto mais cedo procurar, melhor é, né? E seu casamento não tem, o seu casamento não está acabado. Sempre tem com seu empenho, mulher, com seu empenho, homem, com a ajuda de uma profissional, eu tenho certeza que vai dar muito certo. Vocês vão ser muito felizes e tudo que passou vai ser só motivo para fortalecer e de risada, né, Paloma? Isso mesmo, Ralf. Mudança de mentalidade, novas formas de agir, a gente pode fazer a nossa vida Muito ser obrigado. boa. Muito obrigada, foi ótimo, um prazer te conhecer, um prazer estar aqui no seu podcast, foi maravilhoso. Curtem aí, compartilhem. E um beijo, gente. Vou papar porque meus nenéns precisam comer. Muito obrigado. É, gente, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de se dedicar a seu cônjuge. Importantíssimo. Ela falou algo muito importante. Ela tem uma alma casamenteira e não tem nada mais triste para alguém que tem uma alma casamenteira que é ver casais terminando. Eu também tenho essa veia também. Eu fico muito feliz quando os casais se juntam e por meio de várias famílias a sociedade fica cada vez mais forte. A Paloma está recebendo, já tem uma criança, vai receber um casal de gêmeos, né? Eu tenho minha filha que tem 2 meses e a gente está muito preocupado. Penso que ela deve estar pensando a mesma coisa que eu. A gente é muito preocupado. Que sociedade nós vamos deixar para os nossos filhos? Eu e você, nós temos condição de estar procurando ajuda, estudando, e nós temos a missão de deixar a vida dos nossos filhos cada vez mais fáceis, no sentido no âmbito social, né? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Shalom, shalom.